eu vou, de agora em diante, entrar na nossa Conversation Class. E para isso, eu preciso aplicar, para mostrar para vocês aqui qual é a situation da nossa Conversation Class de hoje. Two friends are talking about how it is possible to learn English. Então, nós estamos falando sobre esse assunto, tá vendo? Foi só uma introdução, mas na nossa aula de hoje, nós temos dois amigos conversando sobre como é possível falar em inglês de verdade, aprender o idioma, tá? Eu vou mostrar através dessa aula, dentro de um processo ativo de aprendizado, onde você, aí do outro lado, falará em inglês comigo, que é possível, sim, você igualmente alcançar sua fluência. Vamos lá? Vamos para cima? Então, vamos lá. Primeira parte do nosso diálogo nós temos. Dude, how did you learn English? Uma pergunta, e uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Marcelo, isso tá também, né? Algumas pessoas me fizeram essa pergunta no nosso formulário de customização da imersão. Me perguntaram assim, Marcelo, como foi que você aprendeu inglês? Né? Eu aprendi inglês nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu saí do Brasil bem jovem e cheguei nos Estados Unidos, não falava o idioma, meu pai havia falecido num acidente de carro, e aí a minha mãe se viu na necessidade de cuidar de mim e da minha irmã, indo para os Estados Unidos. A minha história, todo esse meu percurso, eu já entreguei dentro da imersão, né? Em um vídeo onde eu conto essa minha história, mas se você ainda não ouviu isso, fique tranquilo, porque eu falarei novamente em breve, no dia da nossa primeira chave da fluência. O dia que eu entregar o primeiro pilar da metodologia Wave, eu falarei sobre isso igualmente, tá bom? Mas, quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu não falava inglês e eu precisava falar inglês. Afinal de contas, eu tinha que ir para a escola e eu vivia num mundo em que a internet não existia. Não sei se você consegue imaginar isso, ou se você é da minha época, mas não existia internet, não existia celular. Então o mundo não era globalizado como hoje, e eu não tinha para onde correr. Se eu assistisse um filme, era em inglês. Se eu ouvisse uma música, era em inglês. Se eu fosse no mercado, era em inglês. Se eu fosse para a escola, era em inglês. Se eu conversasse com qualquer pessoa na rua, era em inglês. E dentro de casa, a minha mãe nos obrigava a falar inglês. Porque ela dizia, nós estamos morando nos Estados Unidos, nós precisamos falar o idioma do país. Era isso que ela falava. E ela já falando inglês, ela nos forçava, eu e minha irmã, a falarmos o idioma. Interessante isso, porque com o passar do tempo, eu fui perdendo meu português, né? E tive que readquiri-lo quando cheguei ao Brasil. Mas tudo que nós focamos, expande. E aí você pode dizer para mim, mas aí é muito fácil, Marcelo, você foi para os Estados Unidos, pô. Aí lá nos Estados Unidos é tranquilo, você imergia no idioma, verdade. Mas aí eu pergunto para quem mora nos Estados Unidos, vocês que estão aí, várias pessoas estão nos Estados Unidos agora, correto? Vocês foram capazes de falar inglês fluente morando nos Estados Unidos, sim ou não? Escreve aí nos comentários, eu quero saber. Eu acho isso interessante, porque muitas pessoas, e já a gente vai ler as respostas, mas muitas pessoas migram para outro país achando que, morando lá vai ser mais fácil. Eu vou aprender porque eu vou estar imerso. Não é verdade. Sem saber como fazer, a gente não alcança o que a gente deseja na vida. As pessoas, eu sei, o senso comum diz que é mero querer. Se você quisesse, você faria. Você não faz porque você não quer. Mas isso, pessoal, é uma crueldade com o ser humano. Porque se você está aqui presente agora, é porque você deseja falar inglês. É ou não é? Se querer, você quer. Lembra da primeira pergunta que eu fiz hoje? Do you want to speak English? É claro que você quer falar inglês. Mas sem saber como fazer, fica muito difícil. Então, o segredo está em aprender o como, o passo a passo. É para isso que eu existo, para entregar esse passo a passo para você. E várias pessoas, agora voltando aqui para os comentários, né? Dizendo, não, ainda não, moro na Flórida, não é fácil, ainda não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é assim, não é mero querer e não é mero migrar para outro país. Você tem que ter o como. Então, aqui está respondido como que eu aprendi o idioma. Eu imergi no idioma de verdade. É possível imergir no idioma estando no Brasil? Sim, claro que sim. E isso eu ensino.
Você vai ver, por exemplo, no dia da nossa terceira chave, baseado no terceiro pilar da metodologia WAVE, que é possível você imergir no idioma mesmo estando no Brasil, ok? Eu vou ensinar isso para você, tá? Então fique tranquilo. Eu tive a minha mãe que foi me dando instruções do como. Eu encontrei pessoas que foi me orientando no como, mas de fato eu estava imerso no idioma, porque eu tinha que ir para a escola. E em 6 meses, isso, e essa data ela é muito marcada para mim, porque eu fui primeiro, né? Eu fui antes da minha irmã. Então, a minha irmã chegou 6 meses depois. E quando a minha irmã chegou nos Estados Unidos, eu já falava inglês. E aí entrou um segundo estágio do meu aprendizado, porque como a minha mãe dizia que eu, como irmão mais velho, tinha que cuidar da minha irmã, e eu já falando inglês tinha que falar tudo para ela, ela me forçava a falar quando eu não queria falar. E aí entra um outro problema do ser humano, a busca constante por perfeição. E eu não sou diferente. Enquanto ali pré-adolescente eu não queria cometer erros, afinal de contas eu ia passar vergonha. Me diz, qual é o pré-adolescente que você conhece que adora passar vergonha? Não é? Nem adultos, muitas vezes, nós gostamos disso. Então, naquele momento em que eu não queria abrir a minha boca, apesar de já saber falar o idioma, mas cometendo erros ainda no mesmo, a minha irmã, ela me forçava a fazer isso, porque a gente ia numa loja, ela falava, pergunta quanto é, e eu falava, não, vou perguntar não. E ela falava, fala, porque senão quando chegar em casa eu vou contar para a mãe. E não tinha escapatória, eu tinha que falar. Todos os lugares que nós íamos, quem falava era eu. Hoje, eu enxergo que a minha irmã foi um trampolim muito grande para mim, foi um salto muito grande para mim naquele processo de aprendizado linguístico. Né? Ela me ajudou muito a conquistar minha fluência, mas naquele instante eu não sabia que ela estava me ajudando, muito pelo contrário, eu estava odiando aquele momento. Dentro da Wave Imersão Linguística, nós temos o que nós chamamos de ambiente seguro. Ambiente seguro é um espaço onde você tem a possibilidade de praticar o inglês sem medo de cometer erros e sem receio de que esses erros te levarão a possíveis problemas. Porque no meu caso, eu estava cometendo isso na vida. Se eu cometesse um erro, isso poderia, por exemplo, acarretar um problema num possível network, poderia acarretar um problema num possível relacionamento, poderia perder uma vaga de emprego, alguma coisa do tipo. Não, nem tanto assim, porque eu ainda era muito jovem, mas se você entendeu o que eu quero dizer, né? Quando nós experienciamos isso na vida real lá fora, nós estamos propícios a vivermos momentos desse tipo e, dependendo do erro, isso pode nos levar a um problemão na vida. Tendo um ambiente seguro para você fazer isso, para você cometer os seus erros, você evolui com os mesmos. E cometer erros faz parte do processo de aprendizado de qualquer idioma. Qualquer idioma, tá? Deixe-me ver aqui se nós temos mais alguns comentários. Aí, ó, o Edson está dizendo, como saber se não tem ninguém para me ensinar, né? É isso aí. É necessário o professor. Não tem jeito. É necessário o professor. Dorival está perguntando, né? Como estudar inglês com você? Como é que eu faço? Dorival, me chame no privado, tá? Fale comigo diretamente no final dessa aula, permaneça aqui no final dessa aula, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui para vocês realizarem a atividade prática de vocês. Me chama no privado, eu te passo maiores informações, tá? Aí, ó, Tiago está dizendo, né? Acho que esse é um dos pontos mais agravantes no aprendizado, o medo de tentar, de arriscar, mistura com o medo de vergonha, né? De passar vergonha, e assim a gente não evolui. Certíssimo, Tiago. Certíssimo, exatamente isso. Então, voltando ao diálogo, nós temos, dude, how did you learn English? Ok, agora eu quero falar sobre alguns aspectos que estão dentro dessa pergunta, tá? Começando pela palavra dude. Vou voltar aqui. Two friends are talking about how it is possible to learn English. Em outras palavras, dois amigos estão conversando. Se dois amigos estão conversando, você já entendeu que o inglês utilizado é um inglês mais do dia a dia, um inglês mais coloquial. Não é um linguajar mais culto, certo? Então, isso é importante você entender.
E é importante para você aprender ambas as coisas. E é por isso que eu falo isso aqui para você agora. E, além da palavra dude, que é uma palavra dentro do inglês muito informal, como se fosse o nosso cara, tá? Cara, mano, compadre, sei lá, a forma que você quiser usar aqui é a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Você não usaria isso num ambiente de trabalho, por exemplo, numa reunião de negócios, tá bom? É importante você ter ambas as informações para você compreender os seus filmes, ouvir as suas músicas, entendê-las, conversar com pessoas mais próximas, né, num ambiente não tão formal assim. É importante você ter informação do dia a dia. E também é importante você ter informação do inglês mais culto, tá? E aí eu digo para você, dude não se usa em ambiente de trabalho, beleza? Então, dude, how did you learn? E aí eu quero chamar sua atenção aqui para a junção do did com you. How did you? Olha o som disso, ó. How did you? How did you learn? How did you learn? E olha que legal, learn termina com o som de uma consoante, N. English começa com o som de uma vogal, letra E. A gente vai juntar ambas, learning, learn English. How did you learn English? É como se did you fosse uma palavra e learn English fosse outra palavra. Entendeu? How did you learn English? How did you learn English? E a pergunta quer dizer o quê? Como foi que você aprendeu inglês? Mas se eu quiser perguntar a mesma coisa, trocando o English para português, eu poderia. How did you learn Portuguese? Ok? Ou qualquer outro idioma, tá? Então é uma pergunta que eu chamo de pergunta coringa. Beleza? Agora que você já sabe o significado dessa pergunta, eu quero que você trabalhe a sua pronúncia. Afinal de contas, sem falar inglês, você não vai falar inglês. Então eu vou pronunciar daqui e você aí na sua casa ou no ambiente que você estiver vai pronunciar do outro lado. O importante é que eu geralmente recomendo que você feche os seus olhos, preste atenção na sonoridade da frase, tá? E se atente à entonação da frase, à pronúncia da frase e não a palavras isoladas, ok? Porque palavra solta não forma frase sozinha. Professor que diz para você que você precisa aprender 7.000 palavras para falar inglês fluente não sabe o que está falando, tá? Que se fosse fácil assim, você decoraria o dicionário, beleza? O mais fácil mesmo, o mais simples mesmo, é via frase feita da mesma forma na qual você aprendeu português. Então aqui nós temos uma frase feita. Você já entendeu a frase e é só se atentar à sonoridade da mesma. Marcelo, e se eu não pronunciar correto? Hello, nós estamos aqui para aprender, não é para acertar, beleza? Esquece a ideia de perfeição. O importante é a prática. E a prática não vai te levar até a perfeição também, mas vai te levar à sua evolução. E é isso que nós estamos buscando. Let's go? Dude, how did you learn English? Dude, how did you learn English? Dude, how did you learn English? Muito bom, excelente, excelente. O treino vai te fazer evoluir. Carlos está mencionando uma coisa muito legal, Carlos, aluno nosso. Ele disse, Tiago, uma das coisas mais importantes na Wave é que esse medo e vergonha de falar inglês são trabalhados com os alunos. Ninguém julga o outro. É isso aí, ambiente seguro, algo que eu trouxe da psicologia para dentro do ensino linguístico. Dando continuidade, o amigo diz o seguinte: English, piece of cake. E aí, ó, primeiro, English, nós temos aqui uma palavra única em forma de pergunta, e nós estamos fazendo isso no sentido de entonação. Olha, English, só de você dar essa entonação, e isso é possível em inglês, no inglês informal, tá bom? English, e aí nós temos uma expressão, piece of cake. Olha que legal essa palavra. São 3 palavras, né? Parece até uma. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Quer dizer, mamão com açúcar.
né? Fácil, fácil, ok? Se algo é muito, muito fácil em inglês, nós dizemos piece of cake, ok? Vamos tentar? English, piece of cake. English, piece of cake. English, piece of cake. Bacana. E aí o outro diz o contrário, né? Primeiro ele faz a mesma pergunta, piece of cake? É como assim fácil, né? Fácil? Para mim não é fácil não. For me it ain't. E aí, para você é fácil aprender inglês? Aí a pergunta, né? Se já é aluno Wave, não vale responder, pô. Porque aí é moleza, é ou não é? Piece of cake. E aí, ó, for me it ain't. Essa forma de dizer for me it ain't, isso é completamente errado gramaticalmente falando. É como o nosso tamo junto, que é muito errado, mas é super usado. E se eu, como professor, não ensinar isso para você, você não vai entender um filme nunca. Você não vai compreender uma música nunca. Por quê? Porque o inglês do dia a dia é o que acontece em filmes e músicas, na maioria das vezes. Então, eu estou ensinando para você o inglês que você, de fato, vai utilizar na sua vida. Óbvio que eu trago outro lado da moeda, né? Jamais utilize isso em reuniões de negócio, tá? Jamais. Porque esse inglês é muito errado, ok? Mas é muito utilizado, tá? Então, olha a pronúncia disso. For me, it ain't. Só que ninguém pronuncia assim, né? A gente não pronuncia as frases pausadamente. Eu não vou falar para você, eu vou jogar bola amanhã. Não vou falar isso. Vou falar como? Vou jogar bola amanhã. Eu vou jogar bola amanhã. E assim como nós fazemos em português, com essa ligação de palavras, nós igualmente faremos em inglês. Então, for me it ain't. Como é que é? A gente vai juntar o T no A. Ré. Iré. Iré. O A não vai virar A, né? Vai virar E agora, ó. Iré. E o último T, ele vai ser omitido. Em. Em. For me, irem. For me, irem. For me, irem. Viu? Piece of cake. For me, irem. Vamos tentar? Vamos lá? Feche os seus olhos, sabe por quê? Se você ficar lendo, você inevitavelmente vai buscar padrão linguístico do português. E aí você vai ler as palavras como se estivesse lendo em português, onde o A é sempre A, onde o B é sempre B. Em inglês não é assim que funciona. O A, pode ser E, pode ser EI, ok? Então o que você precisa agora de prestar atenção na sonoridade e tentar repetir da melhor forma que você puder. Feche os seus olhos, não leia. Escute e repita. Piece of cake? For me it ain't. Piece of cake? For me it ain't. Piece of cake? For me it ain't. Viu como nós temos uma entonação, uma sonoridade diferente que precisa ser treinada? Não é simplesmente ler isso, né, como se fosse um robô, ok? Tem que essa entonação ela é importante. E sim, Tiago, respondendo a sua pergunta, aqui nós estamos num diálogo entre dois amigos, portanto, o inglês mais coloquial, mais do dia a dia, diferentemente de um inglês mais culto que se usaria numa entrevista de trabalho, por exemplo. Ok, beleza. Aí o amigo diz assim: It's easy when you know how to do it. É óbvio. Se você sabe como fazer, tudo fica fácil. Quando você sabe como fazer, fica mole, fica fácil. E às vezes as pessoas se esquecem de quão difícil era quando elas estavam aprendendo. Não sei se você já viveu uma experiência como essa antes. Quando você vai tirar a sua carteira, é difícil, você tem que lembrar de várias coisas. Nós estamos falando de uma atenção dividida, né? Precisa prestar atenção no retrovisor,
no para-brisa para você olhar para frente, passar marcha, pisar no freio, acelerador, embreagem, enfim, são diversas coisas que você precisa realizar ao mesmo tempo. Na psicologia nós chamamos isso de atenção dividida. É muito complicado inicialmente, mas aí você treina e de repente entra no automático. Quando você vê, você está comendo a batatinha do McDonald's enquanto dirige, ainda mudando a música do rádio, né? E tá tranquilo, é ou não é? Aí você aprende, né? Quando você se depara com uma outra pessoa que está iniciando, você vai e julga essa pessoa. Você não aprendeu isso até hoje, já te ensinei 3, 4 vezes, você não aprendeu até hoje, se esquecendo de quando foi como nós aprendemos a dirigir inicialmente, que não foi tão fácil assim, né? Todos nós vivemos essa mesma atenção dividida naquele momento e precisamos de treino para chegar aonde nós chegamos, caso você já tenha carteira, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, quando você sabe como fazer, tudo fica fácil, né? Sabendo como fazer, fica moleza. It's a piece of cake. Ok? Então, a frase diz exatamente isso. It's easy when you know how to do it. Olha que legal. How to. Esse T do to, ele é transformado em R. Isso acontece muito, principalmente, mas não unicamente, principalmente no inglês americano, tá? Mas não unicamente. Você vai ver australiano falando assim, britânico falando assim, irlandês falando assim, canadense falando também, principalmente o canadense, porque segue mais ou menos a mesma linha do inglês americano, né? Praticamente a mesma coisa. Então, how to do it. E aí a gente omite o último T. It's easy when you know how to do it. Viu? Do it. Ao invés de do it. It's easy when you know how to do it. Vamos tentar? Sem ler, hein? Fecha os olhos. It's easy when you know how to do it. It's easy when you know how to do it. It's easy when you know how to do it. Very nice, very nice, excellent. É isso aí. It's easy when you know how to do it, né? Muito fácil quando você sabe como fazer. Ok, para aprender o como, dentro de um processo de aprendizado linguístico, eu estou passando isso aqui para você. Mas lembre-se que você sempre precisará da prática. Nada substitui o treino e tudo nessa vida é treino.